Fala, galera! Eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal Muito Botafogo de Futebol e Regatas, o Glorioso, que é o nosso grande amor. E além de ser o nosso grande amor, é líder do Campeonato Brasileiro, finalista da Libertadores e um clube maravilhoso que entra em campo novamente terça-feira, dia 5 agora de novembro, às 21h30, para enfrentar o Vasco no estádio Newton Santos pelo Brasileirão. Vamos falar sobre calendário, jogo do Botafogo contra o Palmeiras, passando para o dia 26 de novembro, 4 dias antes da grande final da Libertadores contra o Galo. Hoje tem convocação da seleção brasileira e, claro, hoje, com a ficha caindo um pouco mais, vamos falar a respeito do sentimento. Talvez, nesta sexta, estejamos conseguindo entender um pouco mais a situação. Que situação? Final de Libertadores. Ontem foi uma loucura ainda, um dia depois da classificação, mas hoje a gente consegue, talvez, falar um pouco mais desse sentimento maravilhoso. E para isso, meu amigo Vitor Monteiro está comigo. Muito bem-vindo mais uma vez, irmão, para o programa Pauta. Pauta! Pois é, você foi pontual. A ficha começa a cair, né? A gente começa a entender, começa a pensar um pouquinho em Atlético Mineiro, como é que o Atlético joga, as possibilidades, como é que vai ser em Buenos Aires. Tem, assim, o que tem de pessoas no meu círculo de amizade se organizando para viajar, para ver final. Nunca imaginei que ia passar por isso. É que, assim, nos meus sonhos, sim, eu sempre imaginei, mas parecia um sonho tão distante e, de repente, a gente está vivendo esse sonho. É algo que, assim, demora mesmo a cair a ficha, né? Ela vai caindo devagarzinho, paulatinamente. É muita alegria, né? Acordar mais um dia feliz e pensar que durante, sei lá, minha matemática não sei se está tão boa, 29 dias, 28 dias, ficaremos acordando da mesma maneira, pensando, caramba, somos finalistas, até chegar o grande dia da decisão. Então temos aí 28, 29 dias para vivermos de forma intensa, algo que estava fora das nossas perspectivas durante tanto tempo, e agora, cara, é o começo de um período que tende a ser, a gente vai falar muito em muitos vídeos ainda, sobre ser algo de longuíssimo prazo para o Botafogo. E lembrando, só um detalhe, estamos na briga do Brasileiro, na briga em primeiro lugar, com 3 pontos de vantagem, jogo em casa agora, uma rodada muito boa para a gente abrir uma boa vantagem. Pois é, e entramos no mês da decisão, querendo ou não, hoje nós entramos no mês da decisão, dia 30 de novembro, a final da Libertadores. Eu ia falar, né, do Brasileirão, da Libertadores. Chegamos em novembro inteiros, cara. Cara, coisa isso é impressionante. Ô, Vitor, aqui o programa é pauta, mas não é engessado. Eu não ia falar, mas a gente comentou agora um pouco antes de entrar na live, mas eu vou falar porque torna-se simbólico. Eu não queria lembrar, mas torna-se simbólico. Vamos falar então. Entramos no mês da decisão da Libertadores, da grande final que você disse que sonhava, mas era um sonho muito distante, assim como vários alvinegros. E hoje é um dia que há um ano não era tão bom. 1º de novembro, o Botafogo abria 3-0 em determinado rival nacional e no segundo tempo dava um banho de água fria na torcida, naquele Brasileirão que a gente esperava ganhar. Estávamos abrindo 9 pontos, caiu para 3 pontos, depois a gente sabe o que aconteceu. Como estamos recuperados completamente, estamos na final da Libertadores e mais uma vez na liderança do Brasileiro, vale lembrar isso só pelo seguinte: se era um sonho muito distante estar na final da Libertadores, no dia 2 de novembro do ano passado, um dia depois do acontecido, aí que a gente não imaginava mesmo, porque a gente só se lamentava. Mas sim, eu estou lembrando disso para mostrar a força desta torcida e a força deste clube. Essa torcida que em fevereiro já começou a alimentar novamente a vontade, o desejo de conquistar um título no jogo contra o Aurora e veio trazendo o time até aqui. As contratações foram feitas, a estruturação continuou e o Botafogo hoje está na final da Libertadores com uma torcida pujante que fez festa pelo Brasil e pelo mundo na semifinal, que encarou tudo o que aconteceu. As postagens do Brownie são ótimas para isso, para dar aquela sensação de pertencimento. Encarou tudo o que aconteceu lá no Uruguai e botou uma galera maneira lá no Estádio Centenário. Então, uma torcida maravilhosa que passou pelo que passou e está aqui hoje colhendo frutos porque acreditou num clube que se reestrutura, que dá a volta por cima. E hoje faz o torcedor sorrir, Vitor.
Pois é, e uma coisa que eu sempre bato na tecla, e agora trazendo para o canal, né, eu vou falar com mais frequência sobre isso, é da gente valorizar de fato as letras da música que a gente canta nos estádios sempre. Né? Momentos ruins eu já vivi, mas nunca parei de cantar. É um exemplo, por exemplo, uma das minhas músicas preferidas por todo o histórico, de tudo que eu já vivi com essa música, enfim. Mas é isso, nós confiarmos e acreditarmos, e aqui a gente tem amigos botafoguenses, eu tenho o Fabiano, que é um grande irmão, que sempre me deu o braço, sempre me deu um abraço, falou, vem para cá, vamos embora, vamos junto, nunca deixou a peteca cair, e é o tipo de coisa que, cara, a gente passa por momentos ruins, mas o futebol, ele é cíclico, como a vida é cíclica, e agora a gente está vivendo um momento maravilhoso. Falávamos, né, em off aqui, foi, cara, a gente tinha visto o melhor tempo das nossas vidas do Botafogo e, por Deus, veio e falou, toma aqui então esse Botafogo e Penharol aqui para você substituir aquilo que aconteceu lá atrás. Então, assim, fica para trás. Claro, vai ter uma lembrança, uma dorzinha, uma cicatriz, mas já temos agora o melhor tempo de todos os tempos do Botafogo contra o Penharol e nós dois juntos vimos ao vivo os dois. Vimos de um lado, vimos do outro. E é como o Fabiano falou, o sentimento de pertencimento, que a gente ter vivido isso, sentido isso nunca, e não ter deixado de acreditar, nunca ter parado de cantar. Então, é isso que traz a beleza para o futebol e a beleza dos valores do clube que a gente torce, que é um clube que sempre renasce. E aí, então, corroborando o que o Fabiano falou, estava no Twitter ontem, passando a timeline, e vendo um torcedor, não lembro quem publicou agora, para dar o crédito certo, mas uma coisa que nós já falamos, não sei se pessoalmente, eu e Fabiano, com certeza, mas aqui no canal também. O jogo contra o Confiança, que foi um divisor de águas na Série B do Botafogo. O gol do Romildo, tudo que aconteceu naquele jogo, né? Naquela fase da Série B, a volta do Carly, que representava tanta coisa para a gente, né? Para torcedor, a alma do torcedor botafoguense, o Anderson estreando, sendo expulso, briga daqui e dali, e a gente, de repente, num jogo aleatório, que tinha tudo para perder, o Botafogo vai lá e ganha. E desde então, aí esse torcedor chamou a atenção, falou, pô, ali foi a virada. E de fato, é uma das viradas para mim do Botafogo. Quando a gente começa a caminhar, ali eu falei, cara, ferrou. A gente está começando a ver a parte de baixo da tabela da Série B, que loucura. E agora o futebol, como é que é cíclico? Por nós não termos parado de confiar, por a gente não ter parado, deixado de lado, tudo já virou e a gente está num outro momento que tem que aproveitar. A Fênix Alvinegra, para contextualizar a sua fala, Vitor, naquele mosaico dupla face contra o Palmeiras na Libertadores, 2-1 no Newton Santos, depois o Fogão classificou lá em São Paulo, 2-2, e aí isso contextualiza muito a sua fala sobre o renascimento e ressurgimento do nosso glorioso. Aí, Vitão, eu te faço uma pergunta. Faz a pergunta. Te faço uma pergunta. Qual a sua sensação? Porque a gente quer saber da galera também nos comentários com respeito à educação. Qual a sua sensação, pelo menos hoje, de ver o Botafogo na final da Libertadores? Você já falou que sonhou muito, que era um sonho distante, contextualizamos com algo que aconteceu há um ano e hoje nós estamos em outro momento muito felizes, mas o que você está sentindo agora, assim, que passaram 2 dias e você sabe, tem certeza que vai para Buenos Aires ver o Botafogo no Monumental de Nunes contra o Atlético Mineiro dia 30 de novembro na Libertadores? Fala para mim. É o Vitor de criança, cara. É o Vitor de criança. É uma homenagem ao Vitor com 10 anos de idade, molequinho que estava lá sempre acreditando, confiando, procurando canais para achar jogo do Botafogo, ouvindo na rádio, com certeza, como eu já falei aqui nesse canal, que lembro com muita frequência da estreia da Série B, e lá na época em que só tinha rádio. Então, assim, o sentimento é de pura nostalgia, de um resgate de um menino de 10 anos de idade. É claro que eu tô, assim, não necessariamente 10 anos, mas ali um menino de 10 anos, sonhador, que acreditava no clube, que torcia, que eu vim, a minha família inteira não é botafoguense. Eu tenho um tio que morava no Acre, que me fez torcer pelo Botafogo. Morava no Acre, vou repetir, me fez torcer pelo Botafogo. E eu mantive ali o sonho, criei vínculos de amizade com grandes amigos, que hoje são meus irmãos de vida, como o Fabiano, um dos principais. Então, assim, e hoje poder viver isso, e principalmente, cara, outra coisa que eu bato muito na tecla nesse canal, sobre o clube estar alinhado com os meus valores. O Botafogo nunca precisou virar uma mesa
nunca precisou fazer situação esquisita com a Portuguesa para não ser rebaixado, não precisou sair da Série C até a Série A. O Botafogo viveu a história, passamos sim por momentos ruins, é vergonhoso, dá tristeza, sim, beleza, mas o nosso clube com muita dignidade, com muito valor, foi jogo por jogo se ressurgindo, se recriando, se remontando, tendo muitos problemas de gestão. Isso tudo constitui a nossa história. Então tá dentro de mim, dentro do garoto de 10 anos que acompanhou tudo isso, que viu várias situações, que torceu para Schwenk fazer aquele gol, aquela jogada maravilhosa de Ricardinho dentro da como é que era? Arena. Que agora Arena mudou da o nome. Baixada. Que era na Baixada, agora tem um outro nome, pois é. Quando era raiz, quando era de verdade, agora é Nutella, já fui lá. Pois é, eu olhava aqui e falava, cara, é impossível o Botafogo ganhar desse postulante a título com o Washington, artilheiro de todos os tempos do brasileiro, jogando, metendo gol a rodo. Não, o Botafogo não vai ganhar. Mas o Botafogo foi lá e renasceu de novo, como o Fabiano trouxe, né? Trouxe a Fênix de volta. Ganhou num jogo inimaginável, ganhou na camisa. Existe, cara, é muito forte a camisa. A camisa do Botafogo é muito forte. E muito maneiro ver o John Textor ter confiado no tamanho do Botafogo, que nós nunca desconfiamos, o torcedor nunca desconfiou, a gente sabia. Precisava de um cara que confiasse na nossa história. E agora, embala tudo isso para uma final de Libertadores, eu estou vivendo um dia atrás do outro agora. Todo dia é acordar e falar, caraca, estou na final da Libertadores. Que isso? Que isso? Isso, meu amigo. Tá caindo a ficha. Tá caindo a ficha aos poucos, confesso. Não caiu ainda. Não, para cair, só estando lá no estádio no dia, na hora, porque é muito, muito diferente. E gente, desculpa te cortar, só para finalizar de novo. Cara, eu e você estaremos em Buenos Aires, que nós dois, assim, pessoalmente, a gente gosta muito da Argentina, de Buenos Aires. Eu e o Fabiano sempre falávamos de Buenos Aires, fizemos viagens, conhecemos pessoas que conheciam o Botafogo e tudo, e veremos juntos na capital, Buenos Aires, no estádio do River Plate, esse jogo. Desculpa te cortar, meu amigo, mas eu precisava fechar a chave de ouro. Pô, não, isso é loucura. Até porque o Vitor já foi, e a gente conversa muito sobre grandeza de clubes, nos incomodava muito só falarem do Boca e não falavam do River. O Vitor já foi ao estádio do River, eu não fui. Eu fui ao do Boca acho que 3 vezes e não fui a outro estádio lá. E aí deixei para conhecer o estádio do River agora, sensação maravilhosa. Mas, Vitão, o Botafogo na final no dia 30 vai ter o jogo realmente com o Palmeiras confirmado para o dia 26. Não deve se opor a isso, já saiu a notícia no GE. Sim. E são 2 decisões, porque o Botafogo está brigando pelo título brasileiro também. Como você vê essa questão aí? Cara, eu... E sumiu a tua imagem aqui, tu tirou, botou só a minha? Pera aí. Eu não entendi, não sei se tu caiu, se voltou. Não ouço sua voz, Fabiano. Não pode me ouvir rapidinho, já vou voltar. Pode tá. falar aí que eu já volto. Então beleza. Show. Então, cara, olha só, o que eu acho. O Botafogo, o ideal seria que houvesse uma mudança, porque é um jogo muito importante que o Botafogo vai fazer, uma final de Libertadores. Mas, ao mesmo tempo, temos um período de preparação para essa partida. Temos um plantel pronto para poder entrar no jogo contra o Palmeiras. Eu acho dificilmente o nosso querido Arthur vai entrar com um time pilhado para esse jogo contra o Palmeiras. Deve entrar com um time misto, muito provavelmente. Não seria uma loucura não entrar. Cara, eu vou falar 2 coisas. Tiver com 6 pontos de vantagem. Então, eu estou com as 2 tabelas abertas aqui e eu diria para vocês, as próximas 4 rodadas, vou falar aqui as próximas 4 rodadas. São 4 rodadas, é isso. 4 rodadas antes do jogo contra o Palmeiras. Não vou citar o jogo contra o Palmeiras. É isso, 4 rodadas. Botafogo e Vasco, Botafogo e Cuiabá, Atlético e Botafogo e Botafogo e Vitória. Botafogo e Vitória vem antes de Botafogo e Palmeiras, não é isso? Porque o jogo do Palmeiras olha aqui. Tem aí, Botafogo, né? E Vasco, terça, ali, ó. Botafogo terça e Vasco. Agora, dia 5. Aí Botafogo depois, e Cuiabá. Botafogo e Cuiabá no dia 9, sim, sábado. Em casa. Atlético e Botafogo. Atlético e Botafogo numa quarta, dia 20. Fora. Dia 23, aqui ainda não está na tabela, mas vai ser dia 23, provavelmente, o Botafogo e Vitória. Vem antes do Botafogo e Palmeiras. Santos, e Botafogo e Palmeiras vai ser no dia 26.
Mas Show. ainda Então, não vamos está lá. marcado aqui. Aqui A está gente dia tem 1º, mas vai ser dia 26. A gente tem 4 rodadas que eu não... Aqui olha só, gente, não é uma análise de torcedor. Claro que o torcedor influencia, mas eu acredito firmemente em 10 pontos, em 12, de 12. Eu acredito em 3 vitórias e um empate. Os 3 jogos em casa... Para mim, o jogo mais difícil vai ser o jogo de terça, mas ao mesmo tempo é o jogo que eu estou muito confiante numa vitória em cima do Vasco. E o jogo contra o Atlético Mineiro é um jogo que eu vejo um empate de repente, com possibilidade de vitória, tá? Não estou menosprezando, não. Eu acho que dá para fazer 12 pontos, mas entre 10 e 12 pontos. Uhum. Já a tabela do Palmeiras é muito difícil. É Opa, muito difícil a tabela do Palmeiras. Os 4 próximos jogos do Palmeiras, exceto por uma partida, o Palmeiras já pega o Corinthians, que também é clássico, assim como o Botafogo, mas joga fora de casa, joga na Neoquímica Arena, então com torcida a menos. Não tem E um torcida. detalhe. Não tem torcida, 100% de torcida do Corinthians. E um detalhe, o Corinthians vem de uma eliminação para o Racing. E o Corinthians está brigando para não cair. Ah, mas o Vasco está brigando por Libertadores e tal. Cara, o Vasco tem até o fim do campeonato. Ah, beleza, assim como o Corinthians, eu sei, mas rebaixamento, a briga é muito diferente. O negócio é muito esquisito. Brigar para rebaixamento, torcedor do Botafogo, nós já passamos por isso, não passaremos nunca mais. Então já sabemos. Então, assim, é uma areia movediça. Então, assim, o Corinthians vai jogar cada jogo agora como uma final e está vindo de uma eliminação. E é um Corinthians que está jogando bem e é um Corinthians que vai querer mostrar para a torcida uma resposta. Então, eu acredito numa derrota do Palmeiras. Palmeiras pega o Grêmio. Ah, é dentro de casa. Mas é um Grêmio esquisito também. O Grêmio não disse a que veio, se vai brigar finalmente para não cair ou não. Tem jogo em casa que eles perdem inacreditáveis, e jogo fora que eles estão pontuando, como pontuaram com a gente em Brasília, Botafogo Verdade. e Grêmio. Então, assim, não é improvável um empate em Palmeiras e Grêmio. Rodada seguinte, Bahia e Palmeiras na Bahia. Opa. Jogo com Bahia brigando por vaga na Libertadores. E brigando ali, tete a tete com São Paulo e Inter, nadando, tentando, perdendo força, mas querendo mostrar alguma coisa para brigar por essa vaga para o Grupo City. Jogo na Bahia difícil demais para o Palmeiras. E aí, a 4ª rodada, antes desse Palmeiras e Botafogo, um Atlético Goianiense já rebaixado. Lá em Goiânia, que aí é um jogo para vitória do Palmeiras, mas nunca se sabe. Então, desses 4 jogos, vamos lá, Corinthians eu acho que é derrota, um Grêmio dá um empate, Bahia derrota, Atlético Goianiense uma vitória. De 12, eu acho que o Palmeiras leva 4 pontos. E o Botafogo com potencial de 10 a 12. Então, assim, eu acho que a gente chega num jogo contra o Palmeiras com uma gordura contra o próprio Palmeiras. Não acredito que o Flamengo chegue. Se o Botafogo fizer de 10 a 12, o Palmeiras fizer 4 pontos, a gente chega campeão, pô. A gente é campeão antes contra o Vitória. Exato, era esse ponto que eu iria dizer. Então a gente já chega... Peraí. Fazer igual o João Kleber. Desculpa. Peraí. O otimista Vitor Monteiro acredita no título do Glorioso antes do jogo com o Palmeiras, meus amigos. Aí eu vou para Buenos Aires. Eu ia falar uma coisa aqui. Imagina. Mas é porque pode acontecer e eu não vou me arriscar. Eu não vou me arriscar. Estava esperando chegar com 4, 6 pontos de vantagem. Meu amigo aqui já falou campeão. Para você continuar, o que eu acho mais difícil aí é o Grêmio. Embora o Grêmio tenha melhorado bem, sim, o Grêmio não sei se segura o Palmeiras no empate lá. Mas se o Corinthians ganhar do Palmeiras e o Grêmio empatar com o Palmeiras e o Botafogo fizer a parte dele, não adianta só o Palmeiras não fazer, o Botafogo ganhar os jogos, aí realmente não tem que comentar, aí é matemática. O azar que a gente tem é esse jogo Botafogo e Vitória não ser no Newton, que é um ponto negativo, é ruim. Botafogo e Vitória no Newton me daria mais confiança. Isso eu vou ser bem honesto. Mas que não é nada absurdo. Se for no Maraca lotado de novo, Botafogo já aprendeu pelo menos com o Criciúma. Que seja no Maracanã. Eu acho que é jogo de Maracanã. Não acho. Eu acho que é muito. Vamos lá. Temos muitos torcedores aqui no canal fora do Rio e sei que é muito importante, tá? É fundamental. É muito legal. Eu acho que o Botafogo tem que ter anualmente jogo no Espírito Santo, como teve no Kleber de Andrade. Tem que ter jogo em Brasília, no Mané Garrincha.
Tem que ter jogo em alguma praça no Nordeste, que o Botafogo é muito forte também. Então, assim, eu vou além. Juiz de Fora? Juiz de Fora, a Aline minha esposa, tem família em João Pessoa, na Paraíba, e o Botafogo lá, o Belo, né, que não é o nosso Botafogo, é o Belo com a estrela vermelha, ele é muito forte, por isso tem alguma ligação com o Botafogo. Quando eu vou com a camisa do nosso Botafogo, eu sou sempre muito enaltecido lá na Paraíba. Então, assim, por isso que eu citei, eu sei que o Nordeste é muito grande, então, assim, se você falar de Fortaleza, falar de João Pessoa, falar de Salvador, tem muitas praças. É muito importante, muito legal o Botafogo fazer jogos fora do Rio de Janeiro. Tem que ter, eu sou favorável. Agora, esse Botafogo e Vitória tem que ser no Maracanã. Para mim, tem que ser no Maracanã. Mas aí eu acho que vai ter questão com o Flamengo, Fluminense, tem um fator que... O Flamengo joga fora, o Fluminense joga em casa, mas vai ter um dia... Mas eu acho que é aquela pinimba de clube adversário. Eu não acredito que o Flamengo chegue com força brigando por título. Acho que o Flamengo já perde força até lá. Mas é Flamengo, né, Tem um detalhe aí que fez o Botafogo jogar no Maracanã contra o Criciúma. Como a CBF, que não consegue organizar o calendário da maneira mais adequada, aí o Botafogo faz pressão na CBF, a CBF fala com o Flamengo e Fluminense, ó, vai ter que ser no Maracanã. Praticamente obriga o Botafogo a jogar no Maracanã e aí não tem muito o que fazer. Então, contra o Criciúma foi assim, porque ajeitou a Copa do Brasil para o Flamengo, no sentido de ajeitou a data, né, para o Flamengo não ter problema com a data FIFA, e aí falou, ó, beleza, vou jogar o jogo com o Corinthians no final de semana, mas você libera o Maracanã para o Botafogo jogar com o Criciúma. E aí o Fluminense não tem a força do Flamengo no Maracanã, como chamam de interveniente, anuente, então não tem muito o que falar. E aí a gente joga lá, vamos ver. Só a cata. Exatamente. Pois é. Então, assim, eu concordo contigo sobre a análise do Grêmio. Só reforçando, como eu falei, o time do Grêmio é estranho, cara. Esse time do Grêmio no campeonato é muito estranho. Tem jogos que eles ganham, assim, inimagináveis e outros que eles perdem sem nenhum sentido dentro da arena. Então, assim, eu acho que dá para esperar qualquer coisa desse Grêmio contra o Palmeiras. Por isso que eu botei um empate. Então, cara, talvez a gente chegue para esse jogo contra o Palmeiras já com uma tabela e uma gordura que considere um título, como você falou. Porém, no pior dos mundos, a tabela do Palmeiras é muito difícil e eu acho que dificilmente eles vão pontuar tanto. Pode, sei lá, o imponderável pode acontecer com o Botafogo, a gente pontuar mal pra caramba. Ainda assim, a gente chega nessa rodada ali, cara, ainda à frente do Palmeiras, jogando por um empate para manter uma distância. Então, assim, cara, as duas tabelas estão muito boas para a gente chegar e não ter que brigar com um monte de gente para falar que está sendo favorecido e tudo, para pegar o Palmeiras com tranquilidade e fazer um dever de casa fora de casa. Vou repetir, hoje, dia 1º de novembro. Caraca, eu sou Nostradamus, quero definir o que vai acontecer. Pô, não é, cara. Tem o otimismo, sim, com certeza. Eu poderia dizer Botafogo e Vasco, um empate. Botafogo e Atlético, uma derrota. Botafogo e Vitória por ser fora de casa, fora do Nilton, um empate, de repente. Mas uma vitória. Poderia botar aí 7 pontos. O menos otimista possível do Botafoguense botaria aí 7 pontos. Vitória no Cuiabá, vitória no Vitória, empate no Vasco, uma derrota no Atlético Mineiro. 7 pontos. Como é que é o oposto de otimista, hein, Fabiano? Me lembra aí. Fugiu agora. Pessimista. O pessimista. Fugiu a palavra? Então, assim, o pessimista... Vou não ficar falando... Vou sair da tela rapidinho de novo. Vou sair da tela rapidinho. Sai da tela. Então, assim, o mais pessimista dos torcedores botafoguenses vai considerar ali 7 pontos. 7 pontos. Mas eu acredito em 10, com possibilidade para 12, porque esse jogo com o Atlético Mineiro, sim, eu acho que tudo pode acontecer também. E contrapartida, o Palmeiras, o mais otimista do torcedor do Palmeiras, bota 6 pontos, vitória contra o Grêmio e vitória contra o Atlético. A Bahia e Corinthians, uma chance... O mais otimista, então, vou botar mais otimista do torcedor palmeirense, 7 pontos também. 7 pontos. Consegue um empate aí com o Corinthians ou o Bahia e ganha do Atlético e do Grêmio. Então, assim, o mais otimista do palmeirense, eu acho que bota 7 pontos para eles, e o mais pessimista do Botafoguense, 7 pontos. Ou seja, a gente chega no jogo contra eles com 3 pontos de vantagem. Repetindo, considerando o mais otimista, muito otimista mesmo, o palmeirense otimista não vai considerar 12 pontos nessa sequência. E o mais pessimista do Botafoguense não vai considerar menos de 7 pontos. Improvável, cara. O Botafogo e Vasco vai considerar a derrota no Nilton. Quem vai considerar? Não vai. E até analiticamente, o time do Vasco é um time organizadinho, mas falha muito, tem muita falha. Jogando fora de casa, então, com torcida contrária, falha muito.
tem prós, o Vasco está brigando por Libertadores, tudo, mas eu não acredito no Vasco cometendo algum crime contra a gente, não vai. É um empate no máximo, assim, com o Botafogo jogando em cima do Vasco e a gente, naqueles dias que nada dá certo e de repente o Vasco vai lá numa bola, empata o jogo, beleza. Então, vamos lá, para não ficar nessa parte pessimista que, pô, chega e joga para lá. Nem lembrava a palavra, pô. Nem lembrava a palavra. Obrigado. Tenho amigos como esse querido, Fábio. Esse aqui pro lado certo da câmera. Tenho amigos como esse cara que maravilhoso, que te enaltece. Então é isso. Eu acredito 10 a 12 pontos na nossa sequência, no mais otimismo possível, no pessimismo 7 pontos. E o Palmeiras, cara, com a possibilidade de 4 pontos em 12 possíveis. E dá sim para acreditar chegar nesse jogo contra eles muito mais tranquilo para a gente só pensar na final da Libertadores. Estou falando aqui, ó, 11 de novembro, que aí eu vou pegar esse vídeo aqui, eu vou fazer um corte nosso e botar nas redes sociais, ó, Vitor Fabiano Ju, porque o Fabiano, ó, gravou junto comigo. Te botei numa furada, hein, cara. Não tem problema não, porque se a gente fizer os 10 pontos, eu acredito em 10 a 12 pontos também, sinceramente. O Botafogo tem que fazer a parte dele. Ganhou do Vasco, ganhou do Vitória e do Cuiabá em casa, já são 9. São 9 pontos. Tá lindo. Empatou com o Galo, que não tá ligando pro brasileiro, a verdade é essa. O Galo tá pensando... Esse detalhe, ótimo detalhe. Não dá. O Galo perdeu pro Inter final de semana agora. Então, dá pro Botafogo ganhar lá também. Mas vamos supor que sejam 10 pontos. Tem 3 de vantagem hoje. Fez 10 na sequência. O Palmeiras fez 7. A gente chega lá com 3 a mais, juntando com os 3 de agora, 6 pontos. Depois do jogo com o Palmeiras... tem mais 2 rodadas só. Inter fora, São Paulo em casa. Um empate com o Palmeiras lá nessas condições, tchau, tchau, vamos para Buenos Aires mais tranquilos. Então, realmente, é uma projeção aqui, gente, olha só, projeção, trocando ideia a respeito de possibilidades que virão. Aconteceu um empate com o Criciúma e ganhamos fora do Bragantino. Então, o futebol a gente sabe como é. Mas o Palmeiras empatou com Fortaleza, empatou com o Bragantino. A gente só está fazendo projeções aqui naturais. Eu nem gosto muito de ficar o tempo todo, desde lá da 10ª rodada, mas aqui é porque o calendário mudou. A gente vai jogar com o Palmeiras num dia que a gente não jogaria. Vai jogar com o Palmeiras no dia 26. Então, como mudou o calendário e a gente tem que projetar uma semana decisiva com o Galo lá na Libertadores, em Buenos Aires, então é importante fazer, sim, esse tipo de análise. E um adendo aqui para completar, para a gente completar a nossa tabela, o nosso final de campeonato é chatinho, né? É Inter fora e São Paulo em casa. Assim, para vocês verem que eu não sou cara tão otimista, eu botaria aí 1 ponto. De 6, 1 ponto. O jogo contra o Inter brigando ferozmente para tirar o Flamengo da Libertadores. Cara, eu vi Inter e Flamengo, o time do Inter tá chato. É jogo chato. E Botafogo e São Paulo em casa, São Paulo é chato pra caceta também. A gente ganha. Eu acredito. 3 pontos. Mas não seria absurdo um empate. Então, assim... Não. Só que a tabela do Palmeiras é muito ruim, cara. Os 2 jogos do Palmeiras. Cruzeiro no Mineirão. Aí o Cruzeiro tem final do Sul-Americana, beleza. Mas é o Cruzeiro no Mineirão. Não deixa de ser o Cruzeiro. Lembra que camisa faz diferença. E a última rodada, Palmeiras e Fluminense. Fluminense brigando para não cair. E o time do Fluminense, chato também. O Fluminense também é outro time que é esquisito, igual o Grêmio. Que ganha jogos bizarros, depois entrega outros inacreditáveis. Então, assim... Pode ser que sejam 2 times que não estejam brigando por nada, como pode ser também 2 times que vão incomodar o Palmeiras no final, porque são cruzes de camisa. Nosso G12 do futebol brasileiro. Então, sim. Mas eu acredito que nessas 4 rodadas tudo se defina, cara. Eu tô muito confiante. Eu também acredito em definições importantes nessas 4 rodadas e confiante. E trazendo, antes de colocar aqui mais uma coisa importante, o Vitor falava o seguinte, há um tempo, o Botafogo... agora eu fui abrir aqui a tela e me fugiu, eu ia falar, eu estava com o negócio pronto para falar, e me fugiu completamente. Isso aí, sabe o que é? Efeito final da Libertadores. Você começa a ficar um pouquinho desnorteado. Mas daqui a pouco eu lembro. Quando eu lembrar, eu falo, Vitor, então olha só, vai acontecer algo também importante, agora, daqui a pouco, 15 horas, que é a convocação da Seleção Brasileira. Eu vou botar aqui, para eu ler no Fogão Net, eu sigo resfriado, gente. Resfriado. Não quis me lavar.
Aí, somos dois, então. Até nisso estamos trozados. Brincadeira. Almada e Savarino. Vai ter jogadores do Botafogo? Dorival Júnior convoca a seleção brasileira na tarde desta sexta para jogos de novembro. O treinador Dorival Júnior anunciará na tarde desta sexta a convocação da seleção brasileira para os jogos contra Venezuela e Uruguai, pelas rodadas 11 e 12, respectivamente, das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O evento será realizado às 15 horas na sede da CBF no Rio, terá transmissão ao vivo da CBF TV no YouTube da entidade. Aí aqui, o Brasil treinará em Belém, isso aí já tem que pensar porque é viagem longa, entre os dias 11 e 13, antes de embarcar para Maturim, onde enfrentará os venezuelanos no dia seguinte. Viagem longa, juntando tudo, às 18 horas. A capital paraense, a 2 horas e 45 minutos de distância do local da partida, foi escolhida com o objetivo de encurtar os deslocamentos da delegação. Logo após o jogo, o grupo terá como destino Salvador, mais uma viagem, que receberá o confronto contra o Uruguai no dia 19, às 21h45, na Fonte Nova. Na capital baiana, a seleção treinará no Barradão. Então, temos que ter atenção porque o jogo contra o Uruguai é no dia 19. 14 contra a Venezuela, 19 contra o Uruguai. Dia 20 é o Botafogo, é o Galo. É o Galo e Botafogo. E tem a possibilidade de serem convocados os queridos Luiz Henrique e Igor Jesus, pelo menos. Não sei se John, Alex Telles também. E aí, Vitor, deixo contigo enquanto saio da tela rapidinho de novo. Pois é, então, aproveitando as datas, né? Eu já estava considerando isso também, estava esperando o Fabiano trazer o assunto, porque esses dois jogos da seleção, dia 14 de novembro e dia 19, eles entram justamente depois do jogo de Botafogo e Cuiabá, aqui no Newton. Então temos Vasco e Cuiabá para a gente fazer 6 pontos, com certeza, e aí os jogadores saem para esse jogo da seleção. Possivelmente voltam contra o Atlético, ou não, e aí por isso aí eu considero também é um jogo muito aleatório. O Fabiano foi muito bem em falar que o Atlético já largou o brasileiro, e já largou mesmo. Então, assim, é um jogo que tudo pode acontecer, do empate até uma vitória. Por isso que eu considerei de 10 a 12 pontos. E aí depois esses jogadores vêm pelo menos prontos para enfrentar o Vitória. Então, assim, até nisso, o calendário da seleção brasileira, nesse caso, é o menor dos problemas. Seria ruim por um lado, eu falaria, cara, que merda, cara. Desculpa o palavrão, amigos, mas teremos uma convocação num momento extremamente decisivo do Botafogo. Mas, entre as piores hipóteses possíveis, é no melhor período possível para o Botafogo. Então, assim, a gente já vai ter 2 rodadas jogadas dentro de casa, espero com 6 pontos garantidos. E eles voltam para uma partida que, dos 12 pontos, eu considero o mais chato da gente conquistar os 3. Pela imprevisibilidade. É um Atlético Mineiro que largou o brasileiro, mas é um Atlético Mineiro que enfrenta o próprio Botafogo na final de Libertadores. É um Atlético que... O que vai ser? O que vai ser esse Botafogo também? Vai ser um Botafogo poupado por causa dos jogadores que estão nas seleções? Não vai ser? Então, assim, até nesse quadro, cara, encaixa para o momento do Botafogo. Poderia ser muito pior. Uma prévia de um jogo contra a Vitória é muito importante. De repente, a gente precisando da vitória. Espero que não, mas pelo menos não é. Então, eu tenho certeza, cara, torcedor aí do outro lado, nossos queridos telespectadores, a equipe técnica do Botafogo monta uma projeção, essa projeção que nós estamos fazendo aqui de maneira profissional, claro, mas o clube, o Botafogo, toda a equipe técnica, o corpo técnico do Botafogo, monta a projeção de pontos que eles podem fazer por essas partidas. O Arthur Jorge tem uma projeção sobre isso, com certeza. Não é, a gente não está tirando coisa da nossa cabeça de o Botafogo assim, assado ou não. Dentro desse prognóstico todo, até nisso, a sorte, entre aspas, está dando uma olhadinha aqui para a gente de canto de olho. Porque esses jogos vêm num momento que, cara, ótimo. É num momento que o Botafogo pode dar o luxo de ter o jogador um pouco mais cansado ou não. O risco é de lesão, né? E aí, assim, é uma dúvida cruel, cara. Eu não sei, eu não tenho uma opinião formada. Eu acho que eu prefiro a tua nesse caso, Fabi, sobre se eu gostaria de ver os jogadores convocados agora ou não. Eu definitivamente não tenho opinião formada. Eu tenho dúvida sobre isso. É difícil. Se eles não perderem espaço lá na frente, eu prefiro que eles não sejam convocados. Prefiro que eles fiquem aqui. Eu entendo, eu falei muito sobre as convocações, adorei os 7 jogadores convocados na última janela.
O Botafogo depois jogou contra o Criciúma, empatou, mas jogou contra o Bragantino fora e ganhou. E nesse meio aí conseguiu fazer 5-0 no Peñarol. Então foi muito bom para o clube, para a torcida, para os jogadores. Acredito que o Dorival não vai ser, desculpa o termo, aquele cara do futebol traíra, como falam no futebol. Eu acho também não. Que eu acredito que ele não vai ser. E ele não sendo traíra, Luiz Henrique e Igor Jesus, mantendo as perspectivas dentro da seleção, que fiquem aqui no Botafogo, porque agora é diferente, agora é reta definitiva, então eu prefiro que eles fiquem. Mas não sei como vai ser, até porque o Galo também pode ter o Arana, por exemplo, convocado, ele que estava convocado na data FIFA anterior, se machucou e acabou indo o Alex Telles. Voltou a jogar, atuou contra o River Plate normalmente, então o Dorival pode chamar também, mas eu acredito no bom senso aí, só vamos saber hoje às 15 horas. É isso, gente, olha só. Hoje eu estou resfriado ainda, então peço desculpas, falei atropelado em alguns momentos, mas vamos para cima. O que importa é o conteúdo passado, o Vitor falando muito bem, mandando muito bem. E amanhã não, hoje à tarde, hoje eu espero que eu consiga fazer a live, ontem eu não consegui, por causa de ser resfriado, hoje à tarde eu espero conseguir. E tem mais conteúdo aqui no canal Fabiano Bandeira. O Vitor volta na segunda-feira pela manhã, no programa Pauta, final de semana, né? Família. Pré-jogão, né? E tem o pré-jogão. Dois ótimos jogos. Porque tem o Corinthians e Palmeiras à noite, na segunda, às 20 horas. E na terça tem o Fogão contra o Vasco, às 21h30. Então tem conteúdo hoje aqui ainda, amanhã também, domingo também. E na segunda a gente volta com pauta, com a participação do meu amigo, meu irmão, Vitor Monteiro. Beleza? Um abraço para todo mundo. Vitão, estamos juntos. Se tiver que falar mais alguma coisa aí, fique à vontade. Saudações alvinegras. Valeu. Sempre agradecendo ao nosso querido telespectador que está nos assistindo do outro lado. Agradecer meu querido irmão também, Fabiano. É um prazer enorme estar nesse canal aqui que eu admiro tanto, essa força, essa comunidade que foi criada pelo meu querido irmão, Fabiano. Uma comunidade que acredita no Botafogo, que confia no Botafogo, que é botafoguense mesmo. E muito feliz, gente. Mais uma vez, vivendo um dia após o outro. Temos aí 28, 29 dias para viver intensamente. E digo mais, que pode se transformar em muitos e muitos e muitos mais dias. Que pode não, que se transformará em muitos e muitos mais dias. É uma boa rodada agora de brasileiro chegando. Tudo para dar certo. Confiança, alto astral em cima. E a gente já preparar esse fim de semana, ó. Temos um fim de semana de folga. Depois de tanto fim de semana que é só porrada para cá, porra, será que a gente ganha, não perde, não? Fim de semana para a gente, ó, reenergizar, trazer mais energia, respira, força, porque a partir de segunda começa de novo a nossa luta. Segunda-feira, já torcer aí para o nosso Corinthians aí, o querido Corinthians, dar um susto lá no Palmeiras, levar uns 3 pontinhos em cima do Palmeiras, para a gente se preparar para o nosso grande jogo, que vai ter uma festa muito linda contra o Vasco terça-feira, não tenho dúvida. É mais uma grande semana. Eu não estou acostumado com isso, cara. Que coisa maravilhosa. Mas trate-se de se acostumar, porque isso aí vai ser muito comum em nossas vidas. Enalteçam a história do clube, como sempre, os valores de sempre, e continue, porque, de novo, né? Momentos ruins já vivemos, mas a gente nunca parou de cantar. Agora está na hora de cantar no momento de alegria, 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 cara. Isso é o Botafogo, é tempo de Botafogo. Pô, isso é esse chavão, essa frase maravilhosa criada que a gente tem que enaltecer sempre. Beijo, ótimo fim de semana para vocês, meus amigos. Valeu, Fabi. É tempo de Botafogo. Beijos para todo mundo. Valeu, Vitão. Tchau, tchau. Fomos, fogo!